Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar agora para você aqui na sua rede Nazaré de Televisão, o nosso programa Vida Consagrada. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso do Seminário Maior São Pio X. É uma grande alegria para mim receber você, sua família, para juntos conhecermos mais uma história vocacional, mais um testemunho de vida, que edifica também a nossa própria vida, a nossa própria caminhada vocacional, nossa própria vida cristã. Hoje nós contamos com a presença de um diácono permanente de nossa Arquidiocese de Belém, que eu tenho um carinho muito especial, tenho uma amizade muito longeva, querida. Atualmente ele faz parte, desenvolve o seu ministério lá na Paróquia da Santíssima Trindade, junto com o cônego Vladian, o cônego Jaime, o Padre Joaquim agora como vicário. Nós estamos então aqui agora com o diácono Walter Rolim. Diácono Walter, seja muito bem-vindo ao nosso programa Vida Consagrada aqui na nossa rede Nazaré de Televisão. Uma grande alegria para mim recebê-lo aqui no nosso programa. Será também uma grande alegria conhecer um pouquinho da sua história de vida, do seu testemunho vocacional. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Fico realmente muito alegre, muito feliz, por poder compartilhar um pouquinho da minha história, sobretudo com essa conversa, sendo conduzida pelo Alberto, que a gente também tem um carinho muito grande. Na verdade, quando fala de seminarista, o coração acelera, porque mesmo sendo diácono permanente, nós precisamos de padres, Por isso que sempre rezamos pelo aumento e santificação do clero. Então rezamos pelo aquele que tem e aqueles que certamente serão. E você é um dos que moram no nosso coração, certamente. Que bom, que alegria. Olha, você que nos acompanha aqui na Rede Nazaré, você certamente já viu esse rosto, em outras programações aqui na adoração ao Santíssimo Sacramento, principalmente aqui nas quintas-feiras. O diácono Walter, ele está sempre colaborando com a gente aqui na Fundação também. Então você que já conhece, um pouquinho do diácono, agora vai conhecer mais ainda, contando um pouquinho agora da sua história de vida, do seu testemunho. Bom, diácono, então a gente começa a nossa conversa. Primeiro eu queria que o senhor então se apresentasse para o pessoal de casa, quem é o Walter, vamos começar assim logo do começo, quem é o Walter Rolim, de onde é que ele vem, quais são as suas origens, conte para a gente então. Ok, meu nome completo é José Walter, estamos em março, então, dia de São José próximo, José Walter de Carvalho Rolim, e o nome de guerra, tanto na vida eclesial, na vida de igreja, quanto no meu trabalho particular, sempre foi Walter Rolim. Sou paraense, meus pais são paraenses também, nascido e criado em Belém, oriundo do bairro do Telégrafo, E na minha infância eu estudei no colégio Porangajucá, que não existe mais, mas depois, logo na época que tinha primeiro e segundo grau, o Alberto não pegou essa parte ainda, essa época, e eu fui fazer então o primeiro e o segundo grau no Colégio Nazaré, Colégio Marista de Belém, e lá fiquei até próximo à ida para a faculdade, para a UNAMA. Porém, nesse intervalo, por estudar num colégio religioso, em dos testes vocacionais, que o Alberto também conhece, mas lá no Nazaré teve então um teste vocacional e para descobrir qual seria a minha vocação, Mas isso ali por volta dos 11, 12 anos, realmente bastante novo. E eu coloquei 3 situações que eu queria ser nessa ordem necessariamente: médico, cientista e padre. Nossa! Não sou nenhum dos 3 hoje em dia. Olha sou só economista e diácono permanente. Porém, o Colégio Nazaré, na verdade, os irmãos maristas, pegaram essa minha resposta, começaram a conversar comigo e com meus pais. Eu sou filho único, mas mesmo assim, lá pelos 12 anos, eu passei, como o André hoje o Alberto hoje é seminarista, eu também passei 3 anos no seminário marista em Recife, para ser religioso. Rapaz, ia ser só. Irmão marista. Dessa eu não sabia, estou sabendo agora. É por isso que é bom esse programa, para a gente poder conhecer um pouquinho, a vida e a história de cada um. Que coisa, diácono. E só que um provincial nosso, como nós éramos muito novos, trocou o provincial, e um dos provinciais então disse assim: olha,
Esses que têm abaixo de 18 anos, vou mandar para casa e eles vão fazer um discernimento vocacional. E aqueles que realmente sentirem essa vocação, esse chamado de Deus, voltará para o seminário. Até onde eu sei, da minha turma, desses que tinham abaixo de 18 anos, eram uns 16 jovens, nenhum hoje é religioso marista. Isso foi em que ano, mais ou menos, o senhor lembra? Bom, vamos fazer umas contas aí, de 63, 75 mais ou menos, 1975. 75. A gente acaba se entregando aqui a idade, mas faz parte, porque eu sou nascido em 63, né, em julho de 63. E aí mandou para casa, eu voltei para o colégio, continuei estudando no colégio. E esses 3 anos que me deram lá em Recife, por ser novo, né, misturou um pouco o meu sotaque de paraense, nascido e criado aqui. E até hoje eu tenho colegas, né, do Nazaré que ainda me chamam de cearense. Olha só. Por conta daquele sotaque meio nordestino que eu carreguei algum tempo aqui em Belém. Como o diácono permanente é casado, não foi a Dilma, minha esposa, que me tirou do seminário, digamos assim. Já conheci a Dilma depois. Mas quando eu voltei, né, me engajei na Casa da Juventude, na Caju, e fiz a minha crisma com o xará dele, também xará do nosso atual arcebispo, mas ainda Dom Alberto Caldêncio Ramos, na Igreja do Perpétuo Socorro. Olha só. E fiquei com um grupo de jovens da Igreja do Perpétuo Socorro, e depois comecei a trabalhar em banco. Minha vida todinha profissional se deu em banco, e a verdade é que o trabalho da igreja ficou só guardado no coração, só uma semente que ficou guardada. Mas aí eu trabalhei muito tempo em banco, né, em Belém, fora de Belém, para quando eu já tinha ali por volta dos 20, 21 anos, foi quando efetivamente eu passei 3 anos no seminário marista, portanto, quando eu voltei, mais ou menos com 15 anos, 16 anos para Belém. Agora, desculpe lhe interromper, por favor. Eu fiquei curioso, o senhor foi para o seminário marista ainda como pré-adolescente, criança, digamos assim, né? Naquela época nós chamávamos lá nos maristas como o juvenato. Juvenato. Né? Como foi que a sua família entendeu essa realidade? Foi numa boa? Porque assim, eu consigo imaginar o de hoje em dia uma criança, né? Uma tenridade. Lá para Recife, né? Para outro estado. Filho único. Filho único ainda. Nossa Senhora, como é que foi essa experiência do senhor? Assim, a minha família é bastante religiosa, né? Uhum. Meu pai é ex-seminarista. Você falou em um dos nossos vigários, nosso queridíssimo cônego Jaime. O cônego Jaime foi colega de turma com outros que já até faleceram, do meu pai. E quando o cônego Jaime veio para a minha paróquia, né, Santíssima Trindade, que nós conversamos, foi uma felicidade muito grande para os dois, né, de saber que eu estava servindo com o cônego Jaime, que foi colega do meu pai, e para ele, cônego Jaime, de saber que estava servindo com o filho do Walter. E meu pai também chamava Walter. Porque os dois juntos no seminário, para tentar conseguir dinheiro e ajudar o seminário na época, os dois criavam abelhas. E o mel que produziam, eles vendiam, e todo o dinheiro eles davam para o seminário. Entendeu? Então meu pai, como ex-seminarista, né, minha mãe sempre muito religiosa, apesar de ser novo, mas cometeram essa loucura de amor de me permitir que eu fosse para o seminário. E claro que isso deu uma base no meu coração, na minha vida muito grande, nesse interesse religioso, digamos assim, nesse interesse por viver alguma coisa da igreja. Por isso que eu disse que ficou guardado como uma semente no meu coração. Porque depois deu um salto até 2011, mais ou menos, ou seja, bem tempo, né? Vivendo aquela vida de católico, mas não tendo uma vivência na igreja. O trabalho profissional ali, cotidiano, mas se me perguntar se era católico, sim, frequentava as missas, sobretudo depois,
quando meu filho de 30 anos, né, nosso filho mais velho nasceu, frequentava as celebrações, porque eu achava que eu tinha obrigação de levar o Lucas, que é o nosso filho mais velho, para a igreja. Então nós frequentávamos as missas dominicais, porque eu precisava levar o meu filho na missa das crianças, como chamávamos. Mas aquela semente estava plantada em algum lugar, né, com a graça de Deus, que depois a gente vai contar mais um pedacinho, mais um pouquinho dessa parte da minha vida. Olha, certamente, esses detalhes todos aí eu nem imaginava, né, que né, já tinha acontecido na sua vida. Né? Mas nessa época ainda assim de depois de ter saído do seminário, você ainda teve assim algum pensamento de que talvez a sua vocação seria o sacerdócio em outro lugar? Ou você já saiu dos maristas sabendo de que o sacerdócio não era a sua vocação? Assim, imediatamente após a minha saída, né, eu fui conversar com o meu recrutador. Na época chamávamos o irmão recrutador, que foi aquele que leu as minhas intenções, né, vocacionais, e eu fui conversar com ele e naquele primeiro momento eu sentia que poderia ser que eu viesse retornar para o próprio seminário marista. A minha ideia, por estudar muito tempo lá no Nazaré, no marista, eu queria ser marista. Então, eu achei que poderia, mas o tempo foi passando, né, foi saindo, e eu realmente então descobri que, talvez pelas histórias da minha família, que a minha vocação fosse a do matrimônio. Né? Eu disse, eu vou para outro sacramento, não o sacramento da ordem, se bem que o irmão religioso não recebe o sacramento da ordem. Né? Mal eu sabia que Deus estava me reservando despertar no meu coração em 2011 para que eu fosse então entrasse para esse momento no processo formativo na Escola Diaconal de Belém, daqui da própria arquidiocese. Então, como eu disse, fiquei vivenciando esses serviços, esses trabalhos de igreja, como grupo de jovens, mas depois, com o tempo, trabalhando, foi passando e foi esquecendo um pouquinho. A vida de igreja foi ficando um pouco de lado, a bem da verdade. Mas, como eu disse, Deus vai colocando no nosso coração, né? E essa semente se realmente ela foi colocada num solo fértil, ela vai dar bons frutos lá na frente. Mesmo que a gente às vezes precise ser chamado por Deus, literalmente. Por que eu estou indo por esse caminho, Alberto, para poder te contar isso aqui? Sempre tem alguma coisa, uma gota d'água, né, um bode expiatório, como chamamos, que desperta a gente. Agora eu vou pedir que o senhor vai dar uma pequena pausa nessa história. Preciso segurar a audiência. Nosso programa Vida Consagrada, a gente está conversando com o diácono Walter aqui, né? A gente já viu que a conversa vai ser muito bacana, né? Muitos detalhes, né, da história, do agir de Deus na vida dele, mas a gente precisa fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Você fica com a gente, na sequência a gente continua contando um pouquinho, né, conhecendo um pouquinho da história do diácono Walter. Não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de Televisão. Comigo, o seminarista Alberto Cardoso e também junto com o diácono Walter Rolim, diácono permanente de nossa Arquidiocese de Belém, que conta um pouquinho da sua história vocacional, do seu testemunho de vida. E falávamos no bloco anterior, né, diácono, sobre, né, esta gota d'água, né, que aconteceu na sua vida, que foi, digamos assim, o basta, né, para toda essa realidade, essa mudança, esse processo de conversão que aconteceu na sua vida. Como é que foi, então, essa realidade? Conte pra gente. É bem a propósito, né, de estarmos vivenciando essa época de quaresma, que é exatamente essa conversão, essa mudança de vida. Como toda mudança, como toda conversão, existe um processo, né? Não é no estalar dos dedos, né? De um dia para o outro, existe todo um processo para que seja sendo formado. É a mão de Deus agindo na nossa vida.
Então, o diácono permanente, além de ter recebido o sacramento da ordem, ele também tem o sacramento do matrimônio. Então, sou casado com a Dilma, temos, já falei agora há pouco, o Lucas, o nosso filho mais velho. Mas em 2000, nós recebemos nosso segundo filho, uma menina, a Ana Alice. E ela nasceu em 2000, portanto, hoje vai fazer ainda 23 anos, né? Bastante nova. E quando a Ana Alice nasceu, nós tínhamos ali, bem próximo do nascimento dela, nós tínhamos alguns convites, na verdade, 4 convites para participarmos do encontro de casais com Cristo. E nós achávamos que não era momento de nós fazermos. Primeiro, até achamos que seria uma terapia de casais, não vivíamos mal, não fazíamos mal a ninguém, por que fazer esse encontro? Não vamos fazer. Mas a segundo filho foi um processo um processo médico que precisamos fazer, um tratamento pela dificuldade de engravidar, mas conseguimos, né, através de medicação mesmo, conseguiu com que a minha esposa engravidasse. E aí, pré-natal, né, a época da gestação até o nascimento, tudo dentro do normal, tudo como a gente espera que aconteça com o nascimento de um filho. Mas no dia que ela nasceu, dia 1º de dezembro de 2000, na hora que a minha esposa veio do bloco, a neném veio na mesma maca, mas a médica me parou e disse: eu quero conversar com o senhor. O que a sua filha tem, eu não sei. Ela está com um problema que nós não sabemos, vamos investigar. Nossa. E no 3º dia de nascido, então, isso a gente precisa realmente tentar reduzir para poder contar, mas no 3º dia de nascida, uma geneticista nos falou que a Ana Alice não ia andar, não ia falar, e antes de completar 3 anos, ela iria morrer. Imagina um pai recente, uma mãe recente, né, receber uma notícia dessa. Depois de tanta também luta, né? Depois de tanta luta para tentar engravidar. Sim. E realmente foi muito triste, né? A expressão popular que se diz: tiraram o nosso chão. Como nós não tínhamos os dois essa vivência religiosa, nós não tínhamos o céu e tiraram o nosso chão. Nossa então Senhora. Ficou bem complicada a situação nossa. Foi quando esses anjos que Deus nos enviou, nos chamou e disse: olha, já aconteceu muitas coisas na vida de vocês. Vocês não querem agora dizer sim para Deus através desse convite para o SCC, Encontro de Casais com Cristo? Eu disse sim. Com a graça de Deus, foi na Trindade que nós fomos fazer. Em 88, quando nós casamos, o curso de noiva, aquela preparação para os noivos, nós fizemos na Trindade. Uhum. Então já deixou o caminho pronto, Deus já estava preparando o caminho pronto para que nós fôssemos de fato para a paróquia da Santíssima Trindade. E aí nós fizemos o SCC na Trindade, a nossa filha nasceu. É claro que foi um processo muito longo, ela nasceu com uma doença muito rara, só tinham 23 casos no mundo. Nossa. Foi o primeiro caso registrado do Brasil e 23 no mundo. Mas Deus é maravilhoso. E mesmo que nós não merecêssemos, né? Ao meu olhar, nós não merecíamos, mas Deus nos deu essa cura. Hoje a Ana Alice, ela é normal, anda, fala, eu até brinco, fala o que não deve, corre, pode fazer qualquer esporte, desde que seja paraolímpico, dirige, mas tem que ter um carro adaptado, um carro especial. E assim, a bem da verdade, quem não é do ramo da saúde, se vê ela andando, nem vai perceber que ela teve algumas doenças, né? Ela fez mais de 9 cirurgias, daqui a pouco eu vou contar, por isso que é a minha paixão pela pastoral hospitalar, né? Fez mais de 9 cirurgias e graças a Deus está muito bem, obrigado. Como eu disse,
no meu coração, na minha cabeça, nós recebemos esse milagre de Deus, como a passagem da Sagrada Escritura nos diz, né? De graça recebestes, de graça vais ter que dar, de graça você precisa dar. E aí foi então, com o passar do tempo, nós começamos a ficar totalmente engajados na Trindade, né? Fazendo de tudo que possa imaginar, com todos os párocos que nós tivemos ao longo desse período, de lá para cá, Padre Ronaldo, o cônego Gonçalo, antes agora do cônego Vladian, e antes o cônego Beltrão. E nós tivemos com todos esses párocos uma ligação muito forte, né? Trabalhei junto com a Dilma também foi ministra, é ministra atualmente, extraordinária da Sagrada Comunhão. Tanto a Ana Alice como o Lucas, os dois servidores do altar. O Lucas foi coordenador dos servidores do altar. O Lucas fez o primeiro curso de cerimoniário da Arquidiocese, aqui em Belém. Que coisa boa. A Ana Alice também servidora do altar. Eu até brinco, o Lucas mais velho é casado, e foi meio que um nepotismo, né? Porque ele casou com a vice-coordenadora dos servidores do altar e só. Filha de um casal que fez o encontro de casais do nosso mesmo grupo de origem. Então, por isso que eu brinco que é nepotismo, porque foi tudo dentro da Trindade, com a graça de Deus. E quando foi em 2011, que o pároco era o nosso Padre Ronaldo, eu bati na porta dele, literalmente, porque o processo para indicar para o diaconato permanente, o pároco, por conhecer aquele cidadão, por confessá-lo, por saber da vida dele, o pároco, então, indica aquele candidato para a escola diaconal. É justamente isso que eu agora queria perguntar, né? Como é que foi esse processo, digamos assim, esse negócio de ser diácono permanente, né? Depois dessa experiência de conversão profunda que o senhor experimentou, né? A partir dessa própria realidade, né, da doença que no começo visitou, né, a realidade da família de vocês. Como foi depois desse engajamento, né, desse processo de retorno à igreja que veio esse negócio de ser diácono? Com a graça de Deus. É assim, como eu disse, contando no primeiro bloco, né, que foi uma semente lá do seminário que ficou guardada. Eu senti aquela vontade, mesmo pequena, mas Deus colocou no meu coração. Com o trabalho desenvolvendo na paróquia, né, Santíssima Trindade, isso ficou marcado, né, de graça tu recebestes, agora tu tens que fazer alguma coisa. E eu não podia mais voltar para o seminário marista. Afinal de contas, eu já tinha meu sacramento do matrimônio. Aliás, em junho agora eu já faço 35 anos de casado, mês 6, né? Então, não tinha mais o que voltar. E aí eu sabia, porque eu tinha alguns conhecidos, mas não tinha um conhecimento profundo. E aí foi quando eu procurei, que eu ia contar agora há pouco, que eu falei, literalmente bati as portas da sala do Padre Ronaldo, na época nosso pároco, e perguntei como era esse processo. E ele disse então que teria que indicar, mas que não iria me indicar naquela hora. Mas eu disse para ele, mas eu estou com essa vontade, eu estou querendo ir. E aí nós conversamos um pouquinho e 2 meses depois eu já estava ingressando na Escola Diaconal Santo Efrem. Isso foi em 2012. Então são 4 anos esse processo formativo, né? E em 2016, então, foi a minha ordenação. Como é que foi para o senhor esse momento da ordenação? Porque às vezes a gente tem assim, às vezes não, é sempre... Né, a ordenação é aquele momento ápice da vida, né, daquele que é chamado o sacramento da ordem, né, diácono permanente, ou sacerdote, ou bispo, enfim, né, mas sempre a ordenação é esse momento ápice. Como foi para o senhor viver, né, esse momento? Olha, assim, foi uma alegria, não tem como descrever tudo aquilo que eu senti, sobretudo pelo apoio da minha família, diferente, né, da ordem presbiteral, que tem o apoio da família, certamente, mas o diácono permanente, ele tem uma esposa, que, aliás, tem que assinar as cartas lá para o senhor arcebispo, autorizando
que aquele candidato possa vir a ser realmente um diácono permanente. E todo esse apoio e alegria da minha família. Olha, o Lucas hoje, nosso filho mais velho, não é mais servidor do altar, assim como a Annalise. Mas a última missa que o Lucas, nosso filho, serviu como servidor do altar foi no dia da minha ordenação. Então aí já é um motivo de grande alegria no meu coração. Foi para fechar com chave de ouro, né? Para fechar com chave de ouro, entendeu? E todo o apoio que a minha família dá. Porque assim, quando nós queremos realmente, temos vontade de viver aquilo que o diaconato permanente exige da nossa vida, com tantos sims, para quem é casado, para quem tem uma família, a família precisa estar andando lado a lado com este diácono, né? E é o que acontece hoje com a minha esposa. Então, as visitas que nós fazemos, os trabalhos que nós desenvolvemos, naqueles em que ela pode estar do lado, ela sempre está, né? A minha esposa e a minha família como um todo, mas especificamente mais a Dilma como minha esposa. Porque imagina, Alberto, na vida que nós temos corrida, com tantas outras atividades que nós temos, né? Apesar do lado profissional, né, que ainda temos que desenvolver, tem o lado também, né, dessa vida eclesial, como que nós iríamos desenvolver se não tivesse esse apoio da família? Com né? certeza. Graças a Deus, ela não só compreende, como participa, né? Ela é agente junto comigo da pastoral hospitalar, ela é ministra da Sagrada Comunhão, entre outras atividades que ela desenvolve. E isso ajuda, porque se ela estivesse em casa só esperando por mim, né, com os afazeres que nós temos para realizar no dia a dia, com tantas celebrações, né, com exéquias, com casamentos, com batizados, com palestra, com pregação, e muitas pessoas chamando, né? Você ainda agora falou adoração aqui, né? Adoração na Trindade, à noite, toda segunda-feira, já fazendo um comercial, né? Toda segunda-feira nós temos na Trindade, logo após a celebração da Santa Missa, a noite de oração e fé, né? Que ela inicia com a celebração da Santa Missa, 18h30, e encerra com a bênção do Santíssimo sempre, né? Então, imagina se a minha esposa não tivesse. E o momento da minha ordenação propriamente, né, em maio de 2016, foi muito significativo, né, porque foi o ano que teve o Congresso Eucarístico Nacional. E com uma bênção, com uma graça de Deus, né, eu me senti como se Deus estivesse dizendo: Diácono Walter, você está no caminho certo, é isso aqui que eu queria realmente, que eu projetei para você. Porque mesmo tendo sido ordenado em maio, e o congresso foi ali em agosto de 2016, eu tinha poucos meses de ordenado, eu fui um dos escolhidos para participar efetivamente de todas as celebrações, né? Aquela experiência ímpar, né? Das celebrações, na hora da oração eucarística, na hora da consagração, as nossas mãos eram como se fosse o altar de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós que segurávamos, eram 12, e eu era um dos 12. Eu fui literalmente chamado para ser discípulo, eu era um dos 12 que foi escolhido, e isso foi muito assim, gratificante, muito feliz, né? E hoje realmente eu vivo esse meu ministério. Que maravilha, Diácono, muita história, muita coisa boa para a gente conhecer da história do Diácono Walter, né, que é nosso parceiro, nosso amigo aqui da Fundação, né, e certamente, né, o povo da Paróquia da Santíssima Trindade que, né, está acompanhando o nosso programa, certamente também está conhecendo melhor, né, aquele que está lá sempre colaborando, né, nas atividades pastorais. Mas a gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Você fica com a gente, ainda tem muita coisa boa para a gente conhecer, né, e vislumbrar, digamos assim, da graça de Deus na vida do Diácono Walter aqui no seu programa Vida Consagrada. A gente volta já, não sai daí.
E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui na sua rede Nazaré de televisão, com o nosso amigo diácono Walter Rolim, contando um pouquinho da sua história vocacional, do seu testemunho de vida. Falávamos no bloco anterior, né, diácono, da experiência marcante que o senhor teve logo após a sua ordenação, que foi, né, participar do Congresso Eucarístico, né? E agora eu queria lhe perguntar, né, como é que foi, né, depois dessa confirmação que o senhor falava no bloco anterior, né, de fato, né, Deus reservou para o senhor esta graça especial que é o diaconato permanente, né, nele de fato que o senhor se realiza plenamente como, né, vocacionado do Senhor para esta missão específica. Como é que foi então depois, né, depois já como ordenado, né, pai de família, tendo que trabalhar e também cuidar dos trabalhos pastorais, como é que foi para o senhor, né, lidar com essa realidade? Alguém já disse uma vez, né, que só não arruma tempo quem não quer. Mas mesmo com as agendas cheias, quando nós temos algum interesse, nós conseguimos arrumar algum tempo. E eu acho que, baseado nessas afirmações aí, eu consigo conciliar essa minha vida do Walter que trabalha, do Walter que é pai, filho e esposo, né, do lar, e do Walter diácono. São 3 realidades bem diferentes, né? Mas que para a igreja é muito importante. Por exemplo, eu como diácono permanente, eu posso alcançar e chegar a alguns lugares que um presbítero já não possa chegar, né? Numa conversa de uma família, por exemplo, talvez por ser casado, por ter filhos, fique mais fácil uma orientação, né? Um discernimento para conversar com outra família. Então, é muito gratificante ser diácono permanente. Era uma coisa que eu queria lá no passado, algum tipo de engajamento muito forte com a igreja e, ao mesmo tempo, o sacramento do matrimônio, né? De ter uma família do meu lado. E no diaconato permanente eu consigo conciliar os dois, né? Aliás, nós temos essa característica, né, da dupla sacramentalidade, né? A ordem e o matrimônio. E com a graça de Deus, né, todos esses últimos párocos que nós tivemos, né, nós conseguimos desenvolver uns trabalhos bem interessantes, não só na paróquia, na região, na minha região, e também a nível arquidiocesano. Aliás, aqui na Fundação Nazaré, né, eu passei 3 anos apresentando o Evangelizando através do dízimo na Rádio Nazaré. Na Rádio Nazaré, olha só que bacana. Isso, também apresentei aqui durante 3 anos. Mas aí na época o meu pároco era o padre Beltrão, hoje cônego Beltrão, né? Que me disse, olha, agora tu vai tomar conta da catequese. E é o mesmo horário do programa, era 16 horas no sábado à tarde. E aí, então, ele estava precisando dessa ajuda lá na paróquia, e acabou que nós largamos aqui o Evangelizando através do dízimo, e fui e fiquei na paróquia. E com a graça de Deus, né, na paróquia nós conseguimos, hoje em dia, eu estou junto com o Terço dos Homens, estou junto na região episcopal com os servidores do altar, que é uma outra paixão que a gente tem, a nível paroquial ainda, com os jovens, na Trindade Jovem, também outra paixão. Eu até brinco, eu digo, olha, não mexam com casais da CC, com os jovens da Trindade Jovem e com os meninos e meninas que são servidores do altar, que esse diácono que gosta de rir vai ficar muito triste e com muita raiva, né? E há quem diga que ainda, quem é muito alegre, também muito chora, né? Então eu realmente me emociono, várias histórias que nós temos lá, eu tenho hoje em dia muito forte, um trabalho, hoje de manhã passamos a manhã nesse trabalho, que já foi apresentado aqui com a graça de Deus, pela TV Nazaré também, que é a Pastoral Hospitalar, ótimo. Que desenvolvemos desde 2015. Me conte melhor como é que é esse trabalho, né? Porque a gente sabe que é todo um organismo, né? Isso. Que é feito, uma organização que se tem. Como é que fruto, inclusive, eu acho importante dizer, Alberto, porque é fruto
daquele processo de estágio pastoral. Então, antes da ordenação, assim como você também passa por isso, nós temos que fazer vários estágios em várias pastorais. E eu fiz, então, na época, com o padre Glauco, na Beneficente Portuguesa. E quando eu fiz esse momento lá, por conta da Pastoral da Saúde, né, eu me identifiquei com o trabalho. Eu disse, opa, aqui tem algo que eu possa desenvolver. Até por conta das histórias de tudo que nós passamos com a nossa filha. E do lado da Paróquia Santíssima Trindade, nós temos o Hospital Guadalupe. E também tem a Maternidade do Povo, que nós já estamos atuando. Mas na época só visualizamos o Hospital Guadalupe. E aí então batemos na porta e na época as irmãs que administravam, as adoradoras do sangue de Cristo, usaram uma expressão, juntou a fome com a vontade de comer. Estávamos precisando de alguém que viesse aqui. E antes então da minha ordenação, nós começamos a visitar o Guadalupe. E de 2015 para cá não paramos, né? Diminuímos na pandemia. Todo mundo sofreu um pouco nessa pandemia, sim. Alguma coisa, alguma consequência. Diminuímos um pouco, mas nós temos assim umas histórias que foram desenvolvidas lá, que realmente bastante interessante e, por que não, gratificante. Nós gravávamos, né, uns áudios entre 30 a 40 segundos com um fundo musical e a assistente social e a psicóloga levava no ouvido dos pacientes em fase terminal, sobretudo na UTI. Nossa. E também aqueles que estavam em cirurgia faziam a cirurgia escutando com um fone de ouvido. Esse era um áudio mais específico. E aqueles que não iam a óbito, depois deram testemunho de dizer quem estava falando no meu ouvido. De onde é essa pessoa que falou? E isso realmente é gratificante, né? A pastoral hospitalar, eu sempre digo isso, a gente pensa que vai ajudar os outros, mas todos os agentes são testemunha. Quem é ajudado é a própria pessoa. Estamos cumprindo um dos preceitos, um dos pedidos de Jesus, né? Eu estava doente e foste me visitar. Então, a pastoral hospitalar, hoje em dia, eu brinco, né? O nosso chamego, né? Nós temos missas todo mês no Guadalupe, tá bom? Já estamos também agora na região Santana, atendemos outros hospitais, temos a parceria com a comunidade Baíra, que atende na ordem terceira, a paróquia Nossa Senhora da Graça, a catedral, também toda semana faz a visita no Hospital Naval. Foi difícil entrar, mas nós conseguimos, com a graça de Deus, e também, por que não, com a ajuda do nosso bispo auxiliar, Dom Antônio, que nos ajudou bastante. E agora a Arquidiocese está resgatando a Pastoral da Saúde. A Pastoral Hospitalar é um braço da Pastoral da Saúde. A Pastoral da Saúde, ela cuida da saúde do cidadão onde ele quer que esteja. Em casa, na rua, no presídio, aonde ele estiver. A Pastoral Hospitalar, como o próprio nome, né, a essência já diz, é aquele doente que está internado numa casa de saúde. Seja ela militar, como o Hospital Naval, agora estamos entrando também no HGB, ou seja, um particular ou do governo do estado, do governo do município, coisa parecida. Sim, sim. Mas o trabalho de ser diácono eu digo assim, não tem preço. Vale a pena, né, a gente dedicar essa vida para Deus. Como sempre Deus nos diz, né? Ele nos capacita para tal, né? Há pouco aqui nos bastidores estávamos conversando. O Espírito Santo sempre nos lembra. Agora, para nos lembrar, precisa que esteja dentro de nós. Sim. Então, eu fico muito alegre quando sou chamado, né, para ir servir numa celebração com outro padre que nos convida. Da região Santana, a minha região episcopal, cada paróquia, quando tem a festividade dos seus padroeiros, né, tem aquele dia específico da região, que chamamos Missa da Unidade da Região. Sim.
Sim. E aí, a agenda e a saúde permitindo, nós vamos. Quando eu sou chamado, né, como eu dou lá a palestra na formação dos noivos, eu constantemente sou chamado para realizar casamentos, né, e batizados, que é a nossa função também, né? Mas, sobretudo, a nossa função é a da caridade, né? O diácono, ele é ordenado para servir a mesa, para servir a palavra, e outra característica é a caridade. E isso precisa nas visitas aos doentes, está certo? Nas visitas aos idosos, e aquela área que nós temos ali na Trindade. Por exemplo, visita aos moradores dali, é uma área central da cidade. Sim. Tem muitas zonas de prostituição, muita gente com droga, pessoas em situação de rua, prédios que às vezes as pessoas vão domingo para a missa, mas dificilmente circulam pela rua, né? Final de semana é parado, e aí nós temos, sempre temos celebrações de missa em alguns prédios, né? Já temos agendado algumas agora, depois da volta da pandemia, e ser diácono permanente para mim talvez só não é melhor do que ser padre, porque agora eu disse, e repito sempre, né? Todas as celebrações que eu faço, eu sempre digo isso. É importante o papel do diácono permanente na arquidiocese, na igreja, muito. Ajuda o padre quando ele quer fazer direito, ajuda muito o padre quando o diácono quer fazer direito. Tem padres que dependem da ação de alguns diáconos, sim, mas se tivermos, eu vou exagerar um pouquinho, se tivermos 1000 diáconos permanentes, mas os padres forem diminuindo, se os seminários não estiverem cheios, se não tiverem jovens como você querendo ser padre, aonde vai a nossa fé? Diácono permanente, ele não confessa. Eu só posso buscar a Eucaristia se eu buscar o sacramento da reconciliação. Se não tiver padre, a celebração da Santa Missa, a celebração eucarística, a consagração, só o padre faz. O diácono não faz. Faço a celebração da palavra? Faço. Mas eu preciso e dependo de um padre que tenha feito a consagração para que eu possa distribuir a comunhão. Se não tivermos padres, se cada vez mais os padres forem diminuindo, a nossa fé não pode ser continuada, porque o diácono permanente, por mais lindo e maravilhoso que seja o trabalho dele, ele não tem essa capacidade de celebrar a Santa Missa, de presidir uma celebração, de ouvir a confissão e nem ministrar o sacramento da unção dos enfermos. Então a gente precisa sempre rezar. Tem muito diácono permanente, como eu disse, que é de fundamental importância para a nossa igreja. Temos muitos exemplos aqui na nossa arquidiocese de pessoas que realmente, de diáconos permanentes, de homens casados, que dão a sua vida pela igreja, amam a sua igreja e dão verdadeiramente a vida pela igreja. Mas, como diziam nossos formadores, né? Isso também acontece às vezes com alguns presbíteros. Depois que o arcebispo impõe as mãos na hora da ordenação, muitos somem. Muitos têm o título do diácono permanente, acaba não exercendo, mas acaba não exercendo. E eu peço as orações, né, de todos, por nós diáconos permanentes, mas sobretudo pelos padres que já são, né, já receberam a ordem do sacramento, o sacramento da ordem, mas também muito pelos seminaristas, na pessoa aqui do nosso querido Alberto Cardoso, para que possa proporcionar para as nossas novas gerações bons e futuros padres. Quem sabe um dia eu não vá servir do lado do padre Alberto. Olha só, não sei se eu seria digno dessa. Quem sabe eu não ajude tirando o solidel dele. Não, isso daí não. Bom, diácono, olha, eu não pude nem perguntar, não, porque eu já fui falando tudo que eu ia perguntar. Olha só que maravilha, foi um bate-papo tão gostoso. Eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa. Já está chegando no finalzinho, infelizmente. Eu sei que teria muita coisa boa para a gente ainda conhecer, né, de experiências
maravilhosas que o Senhor teve na sua vida, no seu ministério, né, como diácono, né, como também o pai de família, casado, né, muita coisa boa certamente Deus fez na sua vida, mas aquilo que o Senhor pôde partilhar conosco certamente, né, já nos serviu para também acalentar o nosso coração e dizer que realmente vale a pena ser de Deus. Vale a pena servir ao Senhor, se dedicar completamente a Ele, e o Senhor é um grande testemunho disso, né? Daquilo que a gente conhece, que a gente vê, né? Nas celebrações, nas adorações, né? Eu vejo o zelo que o Senhor tem pela liturgia, né? Por uma liturgia bem celebrada, e isso é muito louvável, viu? Que Deus abençoe muitíssimo o Senhor, seu ministério, sua família. Leve o nosso abraço lá para todos eles. E mais uma vez, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente no nosso programa. Muito obrigado, fico muito feliz e que a Santíssima Trindade possa nos abençoar sempre. Amém. Que Amém. Deus abençoe muitíssimo. Muito obrigado, diácono. Bom, e esse foi o nosso programa Vida Consagrada de hoje, muito bacana, né? O bate-papo com o diácono Walter. Mas se você quiser conhecer, né, os nossos outros programas, basta você acessar o nosso portal Nazaré ou então o nosso canal no YouTube. O endereço está aparecendo para você aqui na sua tela. Tudo de bom para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.